Ao amanhecer, Antônio Blackwood, um poderoso magnata do setor imobiliário, visita o túmulo de sua esposa Elizabeth profundamente consternado. De repente, surge uma menina negra chamada Sarah, alegando que Elizabeth está viva. Confuso e incrédulo, Antônio luta para acreditar nela. Mas as palavras de Sarah, que Elizabeth conhece detalhes que só ele saberia e que está segura, despertam nele uma esperança e uma dúvida. Enquanto investiga a origem de Sarah, Antônio descobre que ela morava perto da antiga casa de Elizabeth e relembra momentos de ajuda e segredo ligados à esposa. Ao procurar respostas, ele visita Anna, mãe de Sarah, que confirma o envolvimento de Elizabeth em causas sociais e sugere que ela poderia estar em perigo por causa de um projeto que iria expor corrupção. Movido pela dúvida e pelo desejo de provar a verdade, Antônio enfrenta perigos e conspirações na busca por Elizabeth. Atormentado pela possibilidade de Elizabeth estar viva e determinado a desmascarar a corrupção em sua própria empresa, Antônio Blackwood une forças com a jovem Sarah. Acreditando nos sonhos da menina e nas pistas que ela oferece, Antônio decide seguir a trilha de segredos deixada por Elizabeth, um caminho perigoso que o confronta com antigos aliados e inimigos ocultos. O calor escaldante do sol parecia transformar o asfalto em uma poça de fogo. A luz alva e incandescente atingia o carro de Antônio de forma insistente, fazendo as janelas tremerem, como se refletissem a ansiedade que consumia o seu interior. Cada movimento do volante era reflexo estranho de um homem com a alma carregada de dúvidas, esperança e uma ponta de desesperança que não queria abandoná-lo. Dentro do veículo, enquanto ele dirigia lentamente pela rua do bairro, seus olhos permaneciam fixos na estrada, mas sua mente estava a milhas de distância, navegando por memórias e pensamentos que insistiam em retornar. Elizabeth, uma mulher que tinha sido seu porto seguro, alguém que cuidava com tanto zelo da criança que encontrou nos seus dias. Uma criança que até então tinha sido símbolo de alegria e esperança. Agora, uma ausência pesada e silenciosa transformava aquele lugar de rotina numa terra de silêncio e dúvidas. Antônio olhou para fora pelas janelas embaçadas e tentou fixar a imagem dela, que se tornara quase uma figura fantasmagórica na sua cabeça. Sorridente, atenta, sempre presente com aquele sorriso acolhedor, mesmo na rotina que assumia. A sensação de vazio que ele sentia é como uma ferida aberta, cicatrizando lentamente, mas sempre com dor. Uma dor que insiste em lembrar que a pessoa que você mais confia pode desaparecer sem aviso ou explicação, deixando um vazio que parece difícil de preencher. Ele estacionou na entrada do parque, uma tradicional área de lazer da cidade, que num dia comum era pontilhada de risos infantis, vozes animadas, crianças correndo livres e famílias aproveitando o sol. Mas naquele momento, tudo parecia parado, como se o tempo tivesse congelado ali. Uma pausa na alegria, uma pausa na rotina normal. O chão de terra batida tinha manchas de sujeira brilhando sob o sol escaldante, e o cheiro de grama seca, misturado com a poeira que elevava uma poeira fina na atmosfera quente. O silêncio era quase ensurdecedor, marcado apenas pelo som distante de uma ave ou de uma criança que brincava, inconsciente do peso daquele silêncio. Ele saiu do carro, o suor escorrendo por sua testa, seus dedos tremendo muito pouco enquanto se dirigia à área de recreação, onde as crianças brincavam sob a sombra de árvores robustas e velhas. O espaço parecia intocado, quase indiferente ao seu sofrimento. Absorto na sua busca desesperada por alguma pista, Antônio se aproximou de um banco de madeira desgastado pelo tempo, onde sentava uma senhora de cabelos grisalhos, com olhos suaves e uma expressão de quem carregava histórias que ninguém mais desejava ouvir. Uma alma que parecia conhecer os pequenos segredos do parque, aqueles que às vezes ficavam escondidos até mesmo de quem frequentava o lugar todos os dias. "Com licença, senhora." Antônio começou tentando esconder o nervosismo na voz. "A senhora costuma frequentar este parque com frequência?"
ouvir as crianças, ver as famílias. Ela virou lentamente o olhar, seus olhos carregados de uma serenidade que, por algum motivo estranho, parecia acolher um silêncio que não queria se dispersar. Ah, sim, quase todos os dias. Meu netinho gosta muito de vir aqui. Ela respondeu, voz tranquila, tão doce quanto a brisa que agitava suas madeixas grisalhas. É um lugar que mantém as memórias boas, sabe? Aqui, as coisas parecem manter uma certa paz. Tão difícil de encontrar às vezes lá fora. Antônio demorou um instante refletindo sobre aquela frase. Em sua mente, a figura de Elizabeth se formava com nitidez, sorrindo enquanto levava a criança ao parque, confiando na segurança daquele espaço que, nesta manhã, parecia uma fronteira entre esperança e medo. Com cuidado, mostrou uma foto para ela, detalhes capturados em seu celular. Elizabeth sorrindo, carregando a criança com carinho e até mesmo uma pequena mochila nas costas, como alguém que levava consigo a rotina do dia que tentava manter. Normal. Você a conhece? Perguntou a esperança pulsando na voz. A senhora olhou atentamente para a imagem. Seus olhos se arregalaram por um segundo, como se tentassem juntar as peças de uma memória distante. Elizabeth. Sim, claro, lembro dela. Ela era uma moça muito dedicada, sempre sorridente. Sempre parecia pronta para ajudar. Pausa. Não a vejo há alguns dias, mas por que ela teria desaparecido? O que aconteceu? Antônio respirou fundo, como quem tenta se ancorar ao pouco de esperança que ainda lhe restava. O peso da resposta era grande demais para tamanha simplicidade. Ele sabia que naqueles momentos, cada palavra poderia ser uma peça de um quebra-cabeça incompleto ou um risco na sua busca. Ela sumiu sem aviso, e estou tentando entender por quê. Talvez a senhora possa me ajudar. Ouvi falar de alguém que ela conhecia, alguém que poderia saber o que aconteceu. A senhora franziu a testa desconfiada, mas também preocupada. Seus olhos carregavam uma mistura de surpresa e reflexão, como se estivesse às voltas com uma lembrança que tentava emergir. Eu não tenho certeza, menino. Essa menina sempre foi muito reservada, mas às vezes ela se mostrava preocupada, como se estivesse escondendo algo. Não veio aqui no parque há alguns dias. Ela pensou, olhar distante. Mas por que você investiga assim? O que ela tinha de tão importante? Antônio sentiu seu coração acelerar. Mesmo ao ter que responder, sabia que aquela conversa era apenas uma ponta de um iceberg que ainda escondia um mar de segredos. O silêncio na sua cabeça parecia a mágica de um suspense quieto, enquanto seu olhar se perdia na paisagem ao redor, tentando captar qualquer movimento, qualquer som que dissesse que a verdade ainda estaria por vir. Depois de conversar com essa senhora, ele circulou pelo parque tentando colher mais detalhes, perguntas e respostas vazadas em sussurros de outros frequentadores. Algumas pessoas mencionaram que Elizabeth vinha com uma menina pequena, que tinha uma rotina de devoção ao trabalho, até que de repente afastou-se. Ninguém tinha uma justificativa concreta. Algumas pessoas comentaram sobre uma modificação no comportamento dela nos últimos dias. Ela parecia assustada, inquieta, pensando demais, mas ninguém sabia ao certo o porquê. Antônio caminhou até as áreas de sombra, enquanto sua mente trabalhava a mil. Ele pensava na rotina de Elizabeth, na rotina da criança, na rotina daquele parque que parecia esconder uma verdade que poderia mudar tudo. Sua esperança se renovou por um instante. Talvez os registros de trabalho, registros esquecidos nas gavetas administrativas em uma instituição próxima, pudessem conter alguma pista. Então, com determinação, conseguiu que um funcionário permitisse acesso aos documentos antigos de Elizabeth. Para seu desconforto, os papéis guardados lá revelaram mais do que esperava: nomes, datas, pistas desconexas e um nome que chamou sua atenção: Marcos, um ex-colega de trabalho. Um homem que também tinha motivos para querer esconder algo. Na manhã seguinte, Antônio marcou uma reunião. Encontrar Marcos era uma prioridade. O café escolhido foi uma graciosa padaria na esquina, com paredes de tijolos aparentes e um aroma acolhedor de pão fresco. Quando se encontraram, Marcos parecia muito nervoso, movendo as mãos constantemente, evitando o contato visual direto
embora tentasse parecer calmo. A expressão dele denunciava uma inquietação que ia além do simples constrangimento. Então, o que você quer saber sobre Elizabeth? Marcos perguntou com uma voz baixa e tensa. Antônio respirou fundo. Tentou mostrar calma e empatia. Quero entender tudo o que ela descobriu, tudo o que estava preocupada. Você sabe de algo? Por que ela sumiu assim de repente? Ouvi dizer que ela tinha descoberto algo importante, algo que a deixou com medo. Pode ajudar? Marcos pareceu pesar um pouco, como se segurasse uma enorme carga de segredos antes de responder. Elizabeth era uma mulher comprometida, mas ela começou a ficar diferente. Antes de desaparecer, ela falava muito de um projeto secreto envolvendo uma tecnologia que até então não tinha sido divulgada oficialmente. Algo que ela achava perigoso. Algo relacionado a Ricardo, um nome que ela mencionava como alguém que poderia usar aquilo para fazer mal. Ela tinha medo de que seus colegas, ou até a própria empresa, quisessem usar aquilo contra pessoas inocentes. Ele deu uma olhada ao redor, baixando ainda mais a voz. Ela também falou de alguém em quem confiava. Um amigo, alguém que poderia ajudá-la a proteger aquilo tudo. O nome de Daniel foi mencionado. Uma pessoa que parecia ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A ligação entre Elizabeth e Daniel não era por acaso, e a ausência de Daniel, assim como de Elizabeth, fazia Antônio entender que um perigo maior se escondia ali. Antônio saiu daquele encontro com uma sensação de que a história ainda era mais profunda, mais obscura do que imaginava. A busca por Daniel, uma figura que também poderia estar desaparecida, virou uma prioridade ainda maior. Agora ele tinha um endereço, uma casa na periferia, numa rua que parecia esquecida pelo tempo, onde pouca gente passava. A casa tinha a aparência de abandono, com janelas fechadas e uma porta que rangia ao abrir. "Onde você está, Daniel?" sussurrou ele, rosto endurecido pela determinação. Ao adentrar na casa, a sensação de desamparo era esmagadora. O silêncio no ambiente era quase brutal. O chão de madeira rangia sob seus passos, enquanto sua luz de lanternas varria os cômodos desalinhados poeirentos marcados pelo tempo. Havia móveis cobertos de poeira, objetos dispersos, uma mesa com uma xícara de café suja, restos de uma vida que ficara para trás. "Daniel, você está aí?" chamou, com voz não mais do que um sussurro. Silêncio total. Porém, sua busca não foi em vão. Em uma gaveta no quarto, encontrou uma carta de Elizabeth, escondida entre folhas amassadas e amareladas. Uma mensagem de preocupação, uma tentativa de proteger alguém chamado Daniel. O texto era uma mensagem de esperança, de medo, de alguém tentando manter alguém vivo, escondido daquela questão perigosa que agora virava sua prioridade máxima. Depois de horas vasculhando aquilo tudo, Antônio percebeu que o endereço, rascunhado na carta, estava parcialmente apagado, riscado, como se alguém tentasse esconder a verdade. Partes de palavras riscadas, linhas apagadas, tudo parecia uma tentativa desesperada de proteger alguém, alguém que precisava estar escondido. "Ainda tenho esperança. Posso entender esse enigma", pensou ele, estudando a escrita. Ilegível. Consultando sua percepção, tentando montar o quebra-cabeça. Na manhã seguinte, guiado pelo fragmento que conseguiu ler, Antônio percorreu uma área com muitas árvores, um trecho afastado da cidade. Silencioso, quase selvagem. Finalmente avistou aquele chalé de madeira, cercado por arbustos e vegetação densa, escondido entre árvores altas. A porta entreaberta parecia uma pista perfeita. "Aqui é o lugar", pensou, e se aproximou cautelosamente. Empurrou lentamente a porta, o barulho do ranger do trinco ecoando no silêncio da floresta. O interior era escuro, empoeirado, com móveis velhos e cortinas rasgadas. Ainda assim sentia que alguém tinha passado por ali recentemente. Uma xícara de café num tapete velho, roupa desarrumada na cama, objetos pessoais dispersos. "Daniel, tem alguém aí?" chamou em voz baixa, quase suplicando por uma resposta. Silêncio. Antônio sentiu seus músculos se enrijecerem. Estava abafado pelo peso de um segredo maior.
Sabia que aquele lugar guardava uma verdade que poderia mudar tudo, uma história de poder, medo, conspiração. E ele tinha a determinação de descobrir, custasse o que custasse. Eu não vou desistir. Preciso salvar Elizabeth, Daniel, e entender o que esse projeto de Ricardo realmente escondia. Prometeu a si mesmo, com um olhar firme de quem conhece o difícil caminho pela frente. Ao sair, respirou fundo, tentando absorver a sua coragem. O sol castigava o céu, mas a sua vontade de seguir adiante era maior que tudo. Ele sabia que a noite de segredos e ameaças que se escondiam na sombra do dia ainda começava, mas não iria recuar. A verdade estava ali, escondida na sombra das árvores, e ele ia encontrá-la, ao preço de tudo. Antônio saiu do chalé com o coração acelerado. Aquele lugar, embora antigo e abandonado, guardava um segredo que poderia ser a peça final para resolver o mistério. Sua mente fervilhava com as possibilidades, enquanto seus olhos detalhavam cada detalhe do ambiente sombrio, uma marca de que alguém tinha passado por ali recentemente, alguém que precisava desesperadamente esconder-se de quem mexia com forças maiores. Ele respirou fundo, ajustando a postura antes de fazer o que toda a sua alma pedia: seguir em frente. A floresta ao redor parecia fechada, uma parede viva de árvores altas, galhos entrelaçados, folhas espessas formando um véu natural, um labirinto de sombras. O cheiro de terra molhada e mato fazia parte do cenário, misturando-se à ansiedade que crescia dentro dele. De repente, uma sensação arrepiou sua nuca, aquela sensação de que não estava sozinho. Aquietou-se, ouvindo o silêncio que parecia um sussurro mudo, quase uma presença invisível. Seus olhos vasculhavam as sombras ao redor, enquanto sua respiração ficava mais forte. Aflora-lhe a ideia de que estava perto, realmente perto, de algo importante. Qualquer movimento poderia revelar o segredo que ali se ocultava. Ele lembrou-se da carta de Elizabeth, daquela parte de endereço que conseguiu decifrar, do trecho que conquistou com esforço. A região, conforme as indicações, tinha uma entrada pouco visível, escondida por árvores e arbustos, um espaço natural que parecia um esconderijo perfeito para alguém que queria desaparecer. Seguiu pelo terreno irregular, os passos silenciosos na vegetação seca, até que, entre os galhos fechados, percebeu uma abertura quase imperceptível. Era um pequeno caminho, de chão coberto por folhas velhas e galhos mortos, que levava a um buraco de entrada, uma passagem escondida por trás de uma pilha de troncos, disfarçada por meio de mato crescido. Antônio sentiu como se um frio marcasse sua espinha. Respirou com dificuldade por um instante, desnorteado, antes de avançar mais perto. Sabia que aquele era o momento que poderia mudar tudo, o ponto de virada na sua investigação. Aqui, ele murmurou quase em voz alta, enquanto ambos os olhos fixavam aquela fresta escura que parecia convidá-lo para uma jornada de descobertas ou perigos. Ao se aproximar, percebeu que o chão ao redor era fresquinho, uma evidência de que a entrada, apesar do tempo, tinha sido usada recentemente. Com uma mistura de cuidado e determinação, empurrou os galhos que cobriam a passagem, abrindo um pouco mais o esconderijo. O que viu ao entrar causou-lhe uma súbita ansiedade. O interior de um espaço pequeno, escuro, exalando um cheiro de mofo e de objetos esquecidos, mas que ainda carregava uma energia densa, pesada, uma sensação de que ali alguém tinha passado recentemente, não muito tempo atrás. O interior parecia uma captação de vidas paradas. Uma cadeira de rodas antiga encostada na parede, uma sacola de nylon cheia de papéis rasgados e jornais velhos. Uma cama improvisada sob uma janela fechada com um pano grosso, uma mesa com uma xícara de café frio, restos de cigarro. Antônio avançou lentamente, atento a cada som, a cada pista deixada no ambiente. Sua mão tremia levemente enquanto segurava a lanterna, iluminando os detalhes escondidos na penumbra. Cada passo parecia mais pesado, como se aquele lugar estivesse carregado de memórias ou de uma história agora esquecida pela maioria. De repente, seu olho foi atraído por uma caixa de madeira encostada no canto. Quando a abriu, encontrou uma coleção de papéis, fotografias e anotações.
Entre eles, uma foto bastante envelhecida mostrou Elizabeth sorridente, segurando a pequena criança. Uma lembrança de um dia feliz, uma esperança congelada no tempo. Mais do que isso, ao fundo da imagem, uma assinatura ilegível, mas que parecia escrita à mão, uma marca de que alguém ali tinha estado. Tinha se preocupado com aquele esconderijo, com aquela vida invisível. Enquanto folheava os papéis, uma folha soltou-se da pilha e caiu no chão. Antônio se abaixou, pegando o pedaço de papel com cuidado. Era uma anotação, escrita às pressas, que dizia: "Se você estiver lendo isto, é porque já não estamos aqui. Meu nome é Elizabeth, e neste lugar escondido estamos seguros por enquanto. Aqui podemos esperar até que essa tempestade passe. Confie em Daniel. Ele é a nossa esperança em meio à escuridão." Lágrimas resolveram sua trajetória, momentânea, enquanto uma sensação de esperança se reacendia dentro dele. Elizabeth tinha deixado aquele rascunho como um sinal, uma pista de que ela e Daniel, ao menos por enquanto, estavam escondidos naquele refúgio. Porém, uma dúvida profunda surgiu. Quem tinha feito aquilo? Alguém que tinha passado por ali, recentemente alguém que buscava esconder o paradeiro deles. E essa figura poderia estar ainda na área. Antônio se levantou lentamente, olhou ao redor e decidiu que precisava seguir aquela pista com mais cuidado. Com o coração batendo forte, passou a inspecionar a parede de galhos e troncos que cobriam a entrada, procurando sinais de pegadas, uma pegada de sapato, uma marca na terra. Ao fazer isso, percebeu uma trilha, pegadas recentes que levavam para uma direção diferente do que esperava. Para onde elas apontavam? Para o interior mais denso da floresta, para um espaço mais escondido, mais protegido. Era como se alguém ainda estivesse ali, perto, observando, vigiando. Ele virou-se e decidiu seguir essa trilha, movendo-se com passos silenciosos, cada fibra do seu corpo em alerta máximo. Os passos o levavam por um trecho de vegetação mais espessa, onde a luz do sol mal penetrava, formando sombras profundas e misteriosas. Consigo, carregava uma pequena mochila com seus documentos, uma lanterna e uma determinação invencível. Não podia perder aquele fio de esperança, nem deixar que as trevas o cegassem. Caminhando com cuidado, ele se aproximou mais ainda do que parecia ser o esconderijo de Elizabeth e Daniel. Até que, ao se aproximar de uma curva cerrada, seus olhos avistaram uma figura humana, encoberta por uma capa escura, parada de costas, de olhar fixo para o chão. O coração de Antônio acelerou instantaneamente. Sua respiração ficou pesada. "Quem está aí?" perguntou numa voz trêmula, tentando manter a calma. A figura se virou lentamente, revelando um rosto parcialmente escondido por um capuz. Era alguém que parecia conhecido, alguém que, de alguma forma, tinha uma conexão com tudo aquilo. A sombra do capuz ocultava mais detalhes, mas seu olhar era intenso, atento, como alguém que também carregava segredos. Antônio sentiu frio na espinha. "Você sabe onde eles estão?" Virou-se direto, a voz carregada de esperança e de medo. Por um instante, a figura hesitou, mas então falou em um tom grave. "Poucos sabem, e ainda menos podem ficar. Aqui. O local que procuram está mais perto do que imagina. Mas vocês precisam estar preparados. Está na hora de compreender o segredo verdadeiro." Antônio engoliu em seco. Seus olhos fixaram-se na pessoa à sua frente, desesperado por respostas, por uma pista definitiva. "Então é aqui, nesta direção?" insistiu, quase suplicando. A figura com o capuz fez um gesto de cabeça afirmando. Um sinal de que ele tinha chegado ao limite de sua mensagem, mas sem entregar tudo de uma vez. Ao perceber isso, Antônio sentiu uma nêutron de esperança inovadora crescer dentro de si, complementada por uma mistura de medo. Finalmente tinha um norte, um caminho que o levaria ao que, provavelmente, Elizabeth e Daniel se escondiam, uma esperança de encontrá-los antes que fosse tarde demais. Com coragem renovada, avançou mais um passo, pronto para encarar o que viesse, pois sabia que a maior descoberta, aquela que mudaria tudo, estava mais próxima do que nunca. A floresta ao redor deles parecia adormecida, mas seu silêncio era carregado de expectativa,
como uma respiração presa, aguardando para explodir em algum momento crucial. Antônio avançava com passos lentos, porém firmes, guiado por uma mistura de esperança incansável e medo quase paralisante. Seus olhos vasculhavam cada sombra, cada movimento, cada silêncio, como se interpretassem as mensagens invisíveis das árvores e do vento. Até que, na penumbra de uma clareira, uma estrutura oculta emergiu diante dele. Uma cabana simples, de madeira decorada por anos de abandono, com uma porta semiaberta que convidava, quase sombria. Uma entrada que parecia esconder segredos profundos, segredos de vidas pequenas que se escondiam na maior escuridão. Sintetizando toda a sua coragem, Antônio empurrou a porta lentamente, seu coração disparado, cada rangido da madeira um sinal de que ali, finalmente, poderia chegar a uma verdade perseguida. A luz fraca de sua lanterna cortava a poeira que dançava no ar, revelando um interior desalinhado, carregado pelo peso do esquecimento. Uma sensação de abandono, de memórias esquecidas, envolvia aquele ambiente. Mas algo mais. Uma presença recente. De repente, uma silhueta se moveu silenciosamente na sombra do cômodo. Uma figura encostada na parede de costas, com um capuz cobrindo parcialmente o rosto. A tensão tomou conta de Antônio como uma onda avassaladora. Seu corpo congelou por um breve instante, sua respiração ficou pesada, e o silêncio que se seguiu parecia gritar. Elizabeth! Sua voz saiu em um sussurro quase implorando. A silhueta virou-se lentamente, seu rosto revelado pela luz tênue. Era ela, Elizabeth, a mulher que cruzara ontem sua memória, suas esperanças, seu desespero. Seus olhos azuis carregavam uma mistura de medo, mas também de resistência. Aquela mesma mulher que resistira a tudo até aquele instante culminar. Uma mulher marcada pelo tempo, por escolhas difíceis, por perdas e por uma esperança que nunca morreu. Ao vê-la, um fogo de alegria e alívio queimou dentro de Antônio. Mas ainda mais forte, uma onda de preocupação o invadiu ao perceber que ela carregava algo pesado. Uma ansiedade, uma dúvida, uma força que precisava desesperadamente de proteção. Antônio. Ela sussurrou com voz trêmula, quase com um sussurro do vento, mas carregada de emoção. Você finalmente chegou. Você veio mesmo, não é? Ele deu um passo à frente, o coração batendo forte, seus olhos fixos nos dela, buscando respostas na sua expressão marcada por noites sem dormir, por medo, por esperança. Elizabeth, onde estão eles? Como? Vocês estão, e Sarah? Sua voz quase se quebrou, uma mistura de súplica e urgência. Ela respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas que ameaçaram rolar, e uma pequena risada triste escapou de seus lábios antes que ela falasse. Sarah, ela está comigo. Desde que encontramos esse esconderijo, ela tem nos mantido firmes de alguma forma. É uma força que não consigo explicar. Mesmo tão pequena, ela tem resistido, acreditando que tudo vai passar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de uma força silenciosa. E Daniel, onde ele está? Ainda está vivo, não é? Antônio sentiu o peso daquelas palavras. O nome de Sarah, uma menina que carregava uma esperança gigante no coração, uma inocência, frágil demais para suportar toda aquela escuridão. Mas seu sorriso singelo, sua fé na vida, eram o maior exemplo do que valia lutar. Ele está em perigo, Elizabeth continuou. Daniel foi levado há uma semana. Alguém o capturou. Os inúmeros locais que eles têm, os centros clandestinos, ninguém sabe ao certo onde exatamente. Mas sei que eles o mantêm vivo, escondido, esperando uma oportunidade de usá-lo contra nós. Antônio, o peito pesado, sentiu um aperto doer ali. Uma mistura de medo e uma determinação implacável. Sabia que aquilo tudo era uma peça de uma luta brutal, uma batalha silenciosa pela verdade, e todos eles eram peças fundamentais daquele quebra-cabeça. Entendi. E os documentos? As provas que vocês colecionaram? Antônio, quase suplicando, lutava contra uma ânsia de saber mais. Ela saiu para o lado, pegando uma sacola de pano que carregava consigo, e tremeu ao tirar. De lá papéis, fotos, um pendrive, uma pequena câmera antiga,
Pois ali, naquelas mãos de esperança, estavam as provas que podiam derrubar tudo, a evidência de uma conspiração que manipulava vidas, controlava opiniões, usava tecnologia avançada numa escala assustadora. Aqui estão as evidências. Ela falou entregando os itens a Antônio, que os pegou com cuidado, sentindo o peso daquela responsabilidade. Tudo que conseguimos captar. Fotos, áudios, vídeos, para que o mundo saiba. Seus olhos pequenos, mas imensos na esperança, cruzaram com os de Antônio com uma determinação silenciosa. Eles estavam prestes a dar o último passo, mas antes ele precisaria de uma resposta definitiva. E Daniel? Novamente perguntou quase como um mantra. Elizabeth abraçou-se, tremendo de frio ou de medo, e sua voz saiu num sussurro carregado de desespero. Ainda não conseguimos localizá-lo exatamente, mas tenho certeza de que ele ainda está vivo, preso em algum lugar. Sabemos que eles têm um centro de contenção, uma instalação clandestina. Ela parou um momento fechando os olhos, e a esperança é que ele aguente até que alguém venha salvar ele. E essa pessoa é você, Antônio. Você, com seu esforço, sua coragem, seu coração. A ansiedade crescia dentro dele, agora mortal, porque ali, naquelas palavras, tudo fazia sentido. A poeira, os sinais, as marcas de pegadas recentes. A esperança de libertar Daniel era tudo. E Sara, a pequenina, inocente, que tinha resistido até ali, ela era símbolo de tudo que valia a pena lutar. Eu preciso encontrar eles, ele disse, ajustando a postura, respirando fundo para conter o medo. E preciso que vocês fiquem seguras aqui, até eu voltar. Elizabeth virou-se, pegando as mãos dele com força. Uma força de guerreira na face do que parecia ser uma derrota temporária. Antônio, escute. Ela falou com calma, mas com a certeza de quem sabe o que diz. Você é a nossa esperança, mas também alguém que precisa entender que aquela tecnologia que descobriu é mais do que uma arma. É uma porta para uma manipulação global. Precisa proteger Sara. Você não pode deixá-la correr riscos. Naqueles olhos intensos, Antônio viu a determinação de quem já enfrentou a própria morte por um ideal mais nobre. Sentiu-se carregado de uma missão maior que si mesmo. Naquele momento, sob o céu estrelado, uma força invisível parecia envolver a todos. A força da resistência, do amor, da esperança. Eles eram uma fusão de vidas que, mesmo no meio da escuridão, acreditavam que a verdade e a justiça venceriam. Ele puxou o peito, segurou firme a mão de Elizabeth e, com um olhar cheio de promessa, afirmou: Não vou desistir. Acredite em mim. Salvar Daniel, proteger Sara e levar essa verdade ao mundo será minha missão. Assim, a luz fraca das estrelas testemunhava o início da maior batalha de suas vidas. Uma corrida contra o tempo, contra os que manipularam, tudo e contra a própria escuridão, que queria silenciá-los para sempre. O ambiente da instalação clandestina vibrava com a tensão de um segredo prestes a vir à tona. Antônio, atento a cada som, a cada movimento, sentia a adrenalina correr em suas veias. Todas as provas que Elizabeth lhe entregara, os papéis, fotos, depoimentos escritos, estavam ali na sua mochila do seu lado, prontos para serem mostrados ao mundo, para revelar a monstruosidade que Ricardo tinha escondido por tanto tempo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma figura emergiu do fundo das sombras, fazendo o coração de Antônio disparar. E foi ela, Elizabeth. Ela apareceu silenciosamente, quase como uma sombra que saiu do nada, carregando na mão uma pasta grossa de papéis. Uma expressão de exaustão e determinação. Seus olhos cruzaram com os dele num instante. Olhos carregados de histórias, de medo, de coragem. Você precisa ouvir, ela falou com a voz baixa, tremendo, mas firme. Antes que eles descubram tudo, antes que tudo seja destruído. Ela deu um passo à frente e de repente soltou a sua máscara de silêncio, deixando transparecer a sua verdade mais absoluta. Sem muitos rodeios, ela abriu a pasta, puxou uma folha e começou a falar, diretamente, como quem desfaz um peso gigante que carregou por anos. Tudo começou com esse projeto, ela disse, apontando para alguns papéis amarelados escritos à mão,
uma tecnologia que Ricardo e seus cúmplices queriam usar para manipular a mente das pessoas, controlar opiniões, apagar memórias, alterar comportamentos. Eles estavam nos experiments, nas instalações subterrâneas, na vigilância constante. Sarah, Daniel, eu... Tudo por uma invenção de destruição em massa. Antônio sentiu um silêncio que cortou até o ar. Elizabeth, por quem carregava uma esperança silenciosa, revelava cada detalhe com uma sinceridade dolorosa, com uma clareza que cortava o coração de quem ouvia. Antes que pudesse dizer algo, a porta da sala se abriu de repente. Ricardo, ainda vivo com um olhar frio carregando uma arma, entrou ameaçador com passos pesados. Sua presença cortante traria à tona tudo o que estavam escondendo. Vocês não vão sair daqui, ele ordenou puxando sua arma. Vocês não vão destruir tudo. Mas Elizabeth se lançou à frente, lançando-se entre Ricardo e Antônio, protegendo o mais vulnerável. Sarah, que do lado de fora, ouvia tudo escondida na sombra. Vá embora, rápido! Ela gritava. Antes que seja tarde. Ricardo, furioso, disparou um tiro ao ar, mas Elizabeth não recuou. Em um movimento rápido e cheio de coragem, ela pegou uma pedra ao seu lado e a lançou contra o seu pescoço, distraindo-o o suficiente para Antônio agir. Num impulso, Antônio agarrou o braço de Ricardo, derrubando-o no chão. A arma disparou, mas ricocheteou na parede, e Ricardo caiu, desacordado, com o rosto contorcido de raiva. Ao mesmo tempo, Elizabeth se levantou, com sangue na testa, respirando fundo, e se virou para Antônio, entregando-lhe a última peça do quebra-cabeça. Você precisa pegar tudo, ela falou com a voz rouca, cheia de urgência. Mostrar ao mundo essa verdade, essa conspiração. Eles estavam prestes a acabar com nossas vidas e com a esperança de que tudo fosse descoberto. Antônio, com os papéis e testemunhos nas mãos, sentiu a força de tudo aquilo na sua alma. Naquela hora, mais do que nunca, toda a luta, toda a esperança, toda a força daquela mulher se fundiram numa única certeza, a de que a verdade precisava ser revelada. Ricardo foi levado pela polícia que invadiu o local, enquanto Daniel, ferido, mas livre, era resgatado por uma equipe de apoio. Sarah, segura, olhando tudo com os olhos arregalados, ao lado de Elizabeth, que cuidava dela com um sorriso triste, mas determinado. Sem perder tempo, Antônio pegou as provas, seus olhos brilhando com a força de quem tinha feito o impossível. E com toda a força de seu coração, começou a falar. A verdade vai libertar todos nós. Não importa quanto tempo essa gente tentou esconder. Não podemos mais aceitar o controle, as mentiras, a manipulação. O mundo precisa saber, e agora, graças a vocês, vamos mostrar. Ele entregou os documentos, as fotos e os depoimentos, às forças da lei, que chegavam ao local no momento exato. As imagens do horror, as provas de tortura, as conspirações contra bilhões de pessoas, tudo vindo a público, indo ao ar, despertando uma revolução. Na praça pública, tudo começou a mudar. Pessoas de olhos arregalados ouviram os relatos e testemunharam a queda do império de mentira de Ricardo. O mundo estava livre daquele controle insano. E Elizabeth, cansada, mas vitoriosa, se virou para Antônio, entregando o que sobrara de sua esperança. Saiba, ela disse, com a voz fraca, mas carregada de esperança. O que vocês fizeram? Aqui destruiu uma rede que tentava dominar a liberdade de todos. Sarah está segura agora. E Daniel, com tudo isso, vai ter uma nova vida. Antônio sorriu com lágrimas nos olhos e olhou para Sarah, que se agarrava a ele com confiança renovada. A luta ainda não tinha acabado por completo, mas o maior obstáculo tinha sido vencido. A verdade foi descoberta e o bem venceu. Naquele dia, sob o céu que começava a clarear e a brilhar, a esperança voltou a nascer. A liberdade, conquistada com coragem e determinação, brilhava mais forte do que nunca. Se gostou dessa história, deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal.